eu gostaria de falar um pouquinho, deputada Adilson, sobre o radicalismo que nós estamos vivendo no Brasil e como eu receio, e talvez nós já estejamos nessa questão, de um radicalismo que extrapola qualquer coisa minimamente racional. Hoje é curioso que, principalmente dirigida aos políticos, mas também a qualquer cidadão comum, dependendo da opinião que você tem, as pessoas se desqualificam completamente pela sua opinião. Então, as pessoas, ao invés de avaliar a sua biografia, o seu trabalho, o que você faz, como você executa o seu trabalho, pelo fato de você demonstrar uma opinião a favor ou contrário de alguma coisa ou de alguém imediatamente você é desancado nas redes sociais. Então, essa questão dessa polarização entre uma suposta direita e uma suposta esquerda existente no Brasil, isso está extrapolando qualquer limite. Então, hoje, se você faz uma crítica ao presidente da República, por exemplo, imediatamente você é taxado de comunista, você não vale nada, nunca mais voto em você, que não sei mais o quê. Quer dizer, ao invés das pessoas avaliarem, algumas pessoas, avaliarem o meu trabalho como deputado, se eu faço o meu trabalho efetivamente, se eu estou trabalhando em função da sociedade, o que eu penso, como eu prezo o dinheiro público, as pessoas passaram a te avaliar pela opinião que você tem sobre Bolsonaro, ou sobre Lula, ou sobre sei lá quem. Isso é de um absurdo imenso. Agora você imagina se a gente passa a fazer isso agora constantemente. Por exemplo, eu posso, então, ao invés de avaliar o Dr. Hércules, por exemplo, como médico, eu passo a avaliar se ele é competente ou não de acordo com a opinião que ele tem, e não pela biografia dele efetivamente. Isso é absurdo. Nós vivemos numa democracia, as pessoas podem ter qualquer opinião. Então, assim, imagine se, então, eu e qualquer outro cidadão, olha, não vou entrar em determinado restaurante porque o dono do restaurante tem determinada opinião, e não pelo fato daquele restaurante ser bom ou ruim. Não vou contratar determinado engenheiro, determinado arquiteto pela opinião que ele tem, e não se é um arquiteto competente, bem formado, que faça bem o seu trabalho. Nós não podemos cair nessa esparrela de que nós avaliamos uma pessoa apenas pela opinião que ela tem sobre um líder político ou não, sobre um partido político ou não, sobre uma ideologia ou não. A avaliação, já termino, presidente, a avaliação deve ser feita pela conduta da pessoa, pela sua biografia, pelo que ela faz, pela sua competência ou não. E isso classifica e caracteriza uma pessoa, e não a sua opinião. Democracia, gente. Nós podemos ter qualquer tipo de opinião, e o fato de eu ter uma opinião diferente da sua não significa que eu sou contra você. Nós não podemos cair nesse maniqueísmo de que se eu não estiver pensando exatamente as mesmas coisas que você, então é porque eu sou contra você, eu sou contra tudo e tal. Então, assim, essa questão pode caminhar para o fanatismo. E isso é muito ruim. Como professor de geografia, eu sempre dizia, deputada Adilson, aquelas questões que a gente vê muitas vezes no Oriente Médio, na África, você vê pessoas irmãs se matando, pessoas de uma mesma religião se matando, que as coisas começam assim, não era assim no passado. Começa com o radicalismo, com o fanatismo, com a cegueira em relação a compreender que o outro pode pensar diferente de mim, e nós podemos conviver pacificamente, sem nenhum problema em relação a isso. Então fica aqui a minha reflexão. Muito obrigado, deputada Adilson. Uma boa tarde para todos.